Shalom, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Desejo que o nosso Altíssimo Criador Yahweh venha abençoar a vida de cada um de vocês. E nesse vídeo aqui de hoje eu sinto de fazer um alerta. Um alerta a todos vocês que ultimamente estão se deparando com muitas mensagens, seja nas redes sociais, no YouTube ou qualquer outro meio de comunicação, em cima de energia, de frequência, de vibração, de leis universais. A real é que todos esses conhecimentos, eles são verdadeiros. Eu mesmo tenho buscado ultimamente falar acerca desses conhecimentos nas minhas redes, mas sempre com o filtro sendo as Escrituras, o Evangelho do nosso Messias. Mas qual que é o grande perigo que eu vejo que muitas pessoas podem estar suscetíveis a cair? É de acabar adentrando em vertentes de nova era. Os novaeristas, essas pessoas que acabam seguindo essas outras vertentes mais voltadas para as religiões orientais, eles dizem muitas e muitas verdades acerca da nossa realidade. Eles dizem que tudo é energia, frequência, vibração. Eles dizem que há leis que regem a realidade à nossa volta. Eles dizem sobre a importância das palavras, da importância dos pensamentos, da importância de tudo aquilo que a gente visualiza. E tudo isso é relatado nas Escrituras. São conhecimentos verdadeiros que o nosso próprio Messias, ele nos alertou. Então é fato que eles estão trazendo muitos desses conhecimentos verdadeiros, mas a base desses conhecimentos é corrompida. Por quê? Porque todo o canal, toda vertente novaerista não vai te levar à necessidade de santificação. Não vai te levar a você buscar o refúgio no nosso Criador. Não vai te levar a você reconhecer o nosso Messias, Jesus, Yeshua HaMashiach, como nosso único e suficiente Salvador. Muito pelo contrário, eles sempre vão atribuir que tudo se deve ao universo, que o universo apresenta sinais, que o universo está nos deixando cada vez mais em sintonia, que o universo quer falar conosco. Então eles sempre vão atribuir ao universo, eles sempre vão atribuir à natureza ou até mesmo aquilo que eles chamam de guias espirituais, sendo que na verdade são entidades malignas travestidas de anjos de luz. Só que muitos desses conhecimentos que eles vêm passando são verdadeiros, por isso que eu acho muito importante sempre alertar para que você não caia nesses enganos. E que por mais que tais conhecimentos sejam verdadeiros, não acredite cegamente em tudo aquilo que eles falam. O seu filtro tem que sempre ser a mensagem que o nosso Messias veio trazer. Tudo aquilo que é relatado nas Escrituras, seja na Torá, seja nos profetas, seja no Evangelho, ou seja até mesmo na Carta dos Apóstolos. Recentemente, por exemplo, no meu canal, eu tenho falado muito acerca do poder das palavras, né? Fiz até uma live, fiz alguns vídeos, e eu acho sim esse assunto de extrema importância. Mas sabe por que eu fui tocado para falar desse assunto? Porque começou a aparecer para mim no YouTube inúmeros vídeos de canais com essa vertente noveirista, onde eles apresentam argumentos e entendimentos acerca do poder das palavras. E se você for parar para analisar os vídeos, 98, 99% daquilo que eles falam no vídeo sobre o poder das palavras, da lei da causa e efeito, que nas Escrituras é chamada de a lei da semeadura, que tudo aquilo que a gente planta a gente vai colher. Por isso que nós devemos ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, que as palavras modelam a realidade à nossa volta, que as palavras criam situações à nossa volta, que as palavras elas podem abençoar as pessoas à nossa volta ou amaldiçoar. Isso tudo está relatado nos evangelhos, e é por isso que a maior parte do que eles falam acerca das palavras é verdadeiro. Só que qual que é o grande problema? Eles apontam para o Criador dos céus e da terra, eles apontam para o nosso Messias, eles apontam para o fato que nós devemos buscar a santidade e se arrepender de nossos pecados? Não. Eles sempre vão atribuir que tudo se deve ao universo e que todos nós devemos buscar a nossa evolução espiritual, né? Eles chamam de evolução espiritual como se o ser humano fosse capaz de conseguir crescer e evoluir espiritualmente por conta própria, sem a necessidade do Salvador, sem o preço pago do nosso Messias. Mas não tem como. Se não fosse o preço pago do nosso Salvador lá no madeiro, nós jamais conseguiríamos evoluir espiritualmente. É só por meio dele, é só aqueles que são verdadeiramente renascidos da Rua HaKodesh, do Espírito Santo, é que podem crescer e evoluir espiritualmente. Porque esses que não são renascidos, eles podem até pensar que estão evoluindo, mas na verdade não estão. Mas em realidade estão sendo levados ao engano do anti-Messias, com essa ideia dos aliens, dos extraterrestres, que são supostos seres evoluídos,
que querem trazer um conhecimento avançado para a humanidade, para trazer uma suposta libertação para a humanidade, sendo que, na verdade, as próprias escrituras relatam que esses seres são, na verdade, demônios, como Apocalipse 16, espíritos imundos com aparências semelhantes a rãs, e são esses que irão ludibriar os reis da terra para levar as pessoas ao engano final. E essas vertentes têm como objetivo levar as pessoas a esse engano final, e não ao evangelho, não à santificação e não ao retorno para casa através do nosso Messias, que é isso que a gente busca fazer aqui, apresentando a mensagem genuína do evangelho. Dá para perceber que eles dizem muita verdade acerca do poder da mente, que os nossos pensamentos têm poder de criar e modelar a realidade à nossa volta. Enfim, eles realmente dizem muitas e muitas verdades, algo que acaba não sendo falado nas vertentes cristãs. É por isso que eles têm ganhado cada vez mais força. Porque muitas pessoas percebem o quão raso é as pregações em muitas dessas vertentes, dessas denominações cristãs, onde eles dizem que tudo isso é misticismo, que tudo isso é crença errônea, que tudo isso é deturpação, é heresia, sendo que na verdade não é. Esses conhecimentos que envolvem o universo eletromagnético, que tudo é a base de energia, eles são reais. O mundo espiritual é a base de energia. O grande problema são que essas vertentes que agora estão apresentando esses conhecimentos, elas não levam ao evangelho do nosso Messias. Entende como que Satanás é astuto e as várias caixas que ele acaba criando? Em uma caixa, ele coloca o evangelho do Messias de forma distorcida, um Jesus de uma forma muito distorcida, e ainda apresenta a realidade à nossa volta de uma forma muito vaga, e as pessoas acabam caindo nesse engano, como se o evangelho fosse só aquilo que é pregado nessas denominações. Mas, por outro lado, eles apresentam conhecimentos verdadeiros do mundo espiritual, da realidade à nossa volta, mas tiram o foco do Messias. Coloca ele como se fosse apenas um profeta ou um grande mestre, assim como Buda, assim como Gandhi, assim como Maomé, e não o coloca como o Messias e Salvador de toda a humanidade. Então fica aqui esse alerta para você tomar muito cuidado, para você sempre filtrar as mensagens que você assista. Porque hoje tem sido muito falado acerca da glândula pineal. Nós sabemos que até as escrituras, de uma forma mais encriptada, fala disso. Fala também dos chakras, fala também da meditação, fala também da fé, que hoje eles chamam de lei da atração. Então todos esses conhecimentos são relatados nas escrituras. E essas vertentes se apropriaram desses conhecimentos, mas os usa de forma distorcida para levar as pessoas ao engano. Eles falam inclusive até dos padrões fractais que o Criador estabeleceu. Eles falam que a natureza e o nosso corpo estão inteiramente conectados. Eles falam que assim como é acima, também é abaixo. Todos os conhecimentos relatados nas escrituras, mas eles sempre levam a adoração, a energia de adoração para a fonte errada, e não para o Criador dos céus e da terra, como nós todos deveríamos realmente fazer. É por isso que eu até pretendo trazer aqui no meu canal outros vídeos que envolvem essas leis universais que regem a realidade à nossa volta, como a lei da semeadura, como usá-la em nossas vidas, como usá-la para nos aproximarmos do Criador. Essas vertentes chamam de a lei da causa e efeito, a lei do gênero, que é muito real também, onde o masculino e o feminino estão encriptados em toda a criação. Isso é relatado nas escrituras, inclusive quando a gente entende a família celestial. Outro fato que eles falam é que nós somos divinos, e de fato nós somos, mas a nossa natureza e condição atual é de pecadores e destituídos da glória do Pai. Só que eles colocam esse divino como se nós fôssemos dignos de adoração, como se nós tivéssemos a capacidade de evoluir por conta própria e como se nós fôssemos quase que no mesmo nível do Criador, sendo que não é dessa forma. O Criador está acima de todos, ele é infinitas vezes maior do que todos nós, mas nós em essência somos filhos dele. E ora, se somos filhos dele, se viemos diretamente dele, nós temos essa essência divina e intrínseca dentro de nós. Porém, devido à falha que cometemos, nós estamos atualmente nesse estado de pecadores e destituídos da glória de nosso Criador. Mas através do sangue expiatório do nosso Messias, nós recebemos a chance de redenção, de retornar para casa, já que fomos resgatados por meio dele. Então todos esses conhecimentos, eles têm sido apropriados por essas vertentes erradas, que levam a esse caminho da apostasia. E isso se deve, como eu disse,
ao fato de que nas religiões, nas vertentes cristãs, eles acabam apresentando um entendimento muito vago acerca do mundo espiritual e acerca do evangelho, sendo que o evangelho ele é sim comprovado de forma científica, de forma empírica. O mundo espiritual é comprovado de forma empírica. Tudo é a base de energia. Quando você começa a perceber todo o funcionamento do sistema à nossa volta, todo o funcionamento de nossas ações do dia a dia, como que elas influenciam diretamente em nossas vidas, é notável que tudo é a base de energia, como Tesla mesmo falava. É notável que a questão de sincronicidade é real. É notável que tudo realmente é vibração, que tudo está vibrando. Porém, eles têm se apropriado desse conhecimento para levar as pessoas ao engano. Por isso que eu deixo aqui o aviso que pretendo trazer no meu canal acerca dessas leis universais que são inclusive relatadas nas escrituras e também outros conhecimentos que envolvem mais essa área que eles chamam de física quântica, sendo que na verdade é o mundo espiritual. Mas é isso, meus irmãos, esse foi o alerta, esse foi o vídeo, espero que tenha tocado no seu coração. Compartilhe com quem você acha que é importante captar essa mensagem, porque muitas pessoas têm caído nesses enganos e sempre entendendo, sempre enfatizando que o nosso foco deve ser a santidade, copiar o exemplo do nosso Messias, pois ele veio dar o exemplo daquilo que realmente devemos fazer. Obediência total à sua vontade, obediência total aos mandamentos do nosso Criador, que estão aí para nos auxiliar, que estão aí como uma forma de proteção, para nos levar de volta para casa, como um parâmetro para a gente identificar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Nunca se esqueça, a verdade não é relativa, a moral não é subjetiva. Tudo aponta para o nosso Redentor e a ele que nós devemos nos basear. Que todos os conhecimentos que a gente adquire se voltem para ele, para nos aproximarmos dele, do exemplo dele, pois é isso que realmente vai contar. Conhecimento por conhecimento sem gerar praticidade não adianta de nada. Que todos os conhecimentos que você adquire te levem cada vez mais a se aproximar do Criador. É isso, Shalom a todos, e que o nosso Altíssimo Yahweh venha abençoar abundantemente o lar de cada um de vocês.